Bem-vindo ao portal LivroCast. Hoje a gente vai mergulhar fundo no sistema de pensamento de uma das figuras mais comentadas do Brasil. Prepare-se porque o nosso papo hoje é sobre as estratégias que, segundo Pablo Marçal, podem acelerar a prosperidade em, acredite, 10 vezes. A gente vai direto nos conceitos centrais dele, usando as palavras do próprio Marçal, para entender que método é esse por trás de uma promessa tão forte. Olha, a promessa é ousada, né? Você vai prosperar 10 vezes mais rápido. Mas o que exatamente está por trás disso? De acordo com Marçal, não tem nada de fórmula mágica aqui. O que ele propõe é uma filosofia de vida, uma que foi desenhada para reprogramar totalmente o jeito de encarar o tempo, o dinheiro e, o mais importante de tudo, a própria identidade. Vamos desmontar essa ideia peça por peça. Para a gente organizar esse mergulho, vamos seguir 4 pilares que o Marçal considera essenciais. A gente começa pela base de tudo, a identidade. Depois, vamos explorar o método prático dele para dominar o tempo. Na sequência, a gente sobe a chamada escada financeira e, por último, vamos revelar o que ele acredita ser o segredo para um poder quase ilimitado. Então, vamos lá. Primeiro pilar. Para o Marçal, tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Na visão dele, a prosperidade não há um resultado do que se faz, mas sim de quem se é. A ação, ele argumenta, é só uma consequência quase que inevitável de uma identidade que foi ativada. Agora, olha que interessante o contraste que ele cria aqui. Na visão dele, fazer sem ser é como tentar a sorte grande, sabe? É ser o que ele chama de imbecil da Mega Sena. Um golpe de sorte que não se sustenta. Por outro lado, ser é como um filho de peixe, que já nasce sabendo nadar. A habilidade é parte de quem ele é, não vem de um manual. A ideia é ativar uma capacidade que já existe. E aqui, olha, aqui está o ponto crucial da filosofia base dele. Ele defende que a realidade é moldada pelas crenças que a pessoa escolhe ter. Não se trata de uma verdade universal que vem de fora, é uma decisão. Uma decisão consciente de acreditar naquilo que, segundo ele, vai destravar o potencial. É uma escolha ativa, um ato de pura vontade. Certo. Com essa base da identidade estabelecida, vamos para a parte prática. Como é que isso se constrói no dia a dia? Se ser é o alicerce, Marçal afirma que a grande ferramenta de construção é o domínio do tempo. Ele argumenta que a grande maioria das pessoas simplesmente joga fora o seu recurso mais valioso. 8.070. Guarda esse número. Segundo o Marçal, esse é o total de horas que existem em um ano. Ele usa esse número para causar o impacto, para mostrar a quantidade absurda de tempo que, na visão dele, todo mundo jura que não tem. A questão que ele coloca na mesa é: o que está sendo feito com todo esse tempo? E a resposta dele para essa pergunta do tempo é um conceito que ele batizou de piorano. A ideia, como a gente vê aqui, é bem radical. Desaparecer por um ano. Isso significa literalmente eliminar as distrações. Festas, redes sociais, tudo isso sai de cena para dar lugar a uma dedicação total, uma imersão na reforma da mente e das habilidades. É um ano de sacrifício intenso, com a promessa de colher os resultados de uma década inteira. E para ilustrar que isso não é só teoria, Marçal cita a própria trajetória. Ele afirma que, em 2008, aplicou o piorano no ano e se tornou o executivo mais jovem da empresa dele. E que 10 anos depois, lá em 2018, repetiu a dose no mercado digital e alega ter superado em um único ano concorrentes que estavam na estrada há muito mais tempo. Agora vamos falar de dinheiro. Marçal apresenta o que ele chama de escada financeira. É uma hierarquia bem clara onde, segundo ele, cada degrau representa não apenas uma forma de ganhar dinheiro, mas um estado mental completamente diferente. Ele define essas fases com umas palavras bem diretas, né? O salário, na visão dele, é para o trouxa. O lucro, para o sofredor, que seria o empreendedor que não para de trabalhar. Já o patrimônio é o foco do bom administrador, aquele que constrói valor. E, finalmente, a renda passiva, que é o nível de quem desfruta, o momento em que o dinheiro começa a trabalhar pela pessoa. E aqui vem uma das ideias mais contraintuitivas que ele apresenta. Patrimônio é mais importante que lucro. Ele argumenta que o dinheiro que entra no mês é menos relevante do que construir valor para o futuro. Para provar o ponto, ele cita a Amazon e o Uber, gigantes que por anos operaram no vermelho só para construir um patrimônio de mercado gigantesco. O foco, ele insiste, tem que ser no valor, não no caixa do mês. Bom, e agora a gente chega no último pilar, que, na visão de Marçal, é o mais poderoso de todos. É o que ele chama de segredo para destravar um potencial que ele considera ilimitado e que estaria baseado num princípio bem antigo. Para explicar isso, ele usa a história bíblica da Torre de Babel, mas não como uma história de castigo,
e sim como um código. Ele lança a pergunta: qual era o verdadeiro segredo que permitiu à humanidade, naquele momento da história, quase alcançar o impossível? A resposta, de acordo com a interpretação dele, está lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 6. Ele diz que dali se extrai uma fórmula, um povo só, que ele traduz como unidade de identidade, somado a uma só língua, que para ele significa unidade de propósito. Quando esses dois elementos se alinham, o resultado, nas palavras da própria escritura que ele cita, é que nada do que eles intentarem fazer lhe será impossível. E para deixar esse conceito bem claro, ele faz questão de diferenciar união de unidade. União para ele é só um monte de coisa junta, como um saco de laranjas. Se apertar, espalha tudo. Já a unidade é alinhamento total. São as mesmas laranjas, só que agora enfileiradas com o mesmo propósito, criando uma força que não se quebra. E assim a gente fecha o ciclo, da identidade lá no começo até a unidade aqui no final. A filosofia de Marçal se baseia em escolha consciente, foco extremo e alinhamento de propósito. E ele termina devolvendo a pergunta fundamental: diante de tudo isso, qual é a verdade que cada um escolhe acreditar para construir a própria realidade? A gente agradece por acompanhar esta análise das ideias de Pablo Marçal. Continue com a gente aqui no portal Livrocast para mais mergulhos profundos em conceitos que moldam o nosso mundo.